Então, hoje estamos aqui para conversar com o Leonardo Bonotto, um psicólogo que atua com psicodrama. E é com alegria que a gente traz o Léo aqui, porque foi com ele que nós fizemos nosso primeiro trabalho de produção de conteúdo voltado para essa finalidade, que é falar de terapia e desenvolvimento humano. Léo, é muito bom estar aqui nesse momento e te receber para falar do que a gente gosta de falar, que é falar de pessoas. Se quiser te apresentar, Léo, falar um pouco da tua trajetória e de como que é esse trabalho que tu realiza dentro da psicoterapia. Ariel, eu quero agradecer o convite, estou bem feliz de estar aqui, me sentindo muito bem nesse espaço. Parabéns pelo local e pelo teu trabalho também. Me apresentando rapidamente, sou formado em psicologia há 15 anos já e sempre trabalhei como psicólogo clínico, apesar de ter bastante experiência com dependência química, no social, trabalhei em prefeituras. Sempre tive a clínica como paixão, uso o psicodrama, né, como abordagem que eu me aprofundei, estudei. E, enfim, é o que eu trabalho como clínica com essa abordagem. Cursei Direito, no começo do Direito eu comecei a fazer psicoterapia, me encantei pela coisa. Foi por um lado positivo, apesar de tudo, né? Foi algo que eu conheci pelo lado bom e não porque estava mal. E é isso, cara, 15 anos de formado já, tenho consultório aqui na Trindade, aqui em Florianópolis. Sim. É isso, um pouco da... A gente já conversou isso, né? Não aqui no estúdio, mas a escolha pela psicologia foi uma escolha orgânica. Primeiro ela funcionou na tua história de vida, né? Na verdade, assim, cara, o tema que eu gosto é angústia. Eu acho que eu sempre fui muito curioso nesse aspecto de entender como é que funciona, como é que é o funcionamento, o comportamento do ser humano, né? Por que que o ser humano age assim, o que que acontece, o que que faz, o que que impulsiona. E aí eu cheguei no tema da angústia porque me interessa muito, porque a angústia ela é algo que me impulsiona para a vida, ou me impulsiona ou me trava. Então, ela é a base de todos os sentimentos. Então, sempre foi um assunto muito... acho que desde criança sempre gostei muito de entender, me aprofundar sobre isso. E aí acabou que foi acontecendo e a psicologia aconteceu e o psicodrama, o estudo do psicodrama aconteceu. E esse tema da angústia também a vida foi mostrando e por aí eu segui. Agora, vou te provocar. Como que a angústia pode ser boa? As pessoas vão ouvir que a gente está conversando aqui e vão... Esse cara está dizendo que a angústia é um caminho, né? É um pois caminho? É que está no dicionário lá escrito como um sentimento ruim, como uma estreiteza no peito, como um aperto. E, na verdade, ela é a base de todos os outros sentimentos. Então, digamos que tem a angústia como base e tem outros sentimentos como raiva, tristeza, alegria. E sempre que eles são trancados, que eles são... digamos assim, reprimidos, que acontece muito em função da nossa sociedade. A angústia adoece, a angústia fica inflamada, fica doendo. Então, o que me angustia, a angústia pode ser um caminho para eu me entender e perceber o que eu estou reprimindo, o que não está bem, o que eu preciso mexer para entender qual que é o meu funcionamento de sentimentos e emoções. Ela é um sinal. Ela é aquela luzinha sabe, do automóvel que tem aquela luzinha de tá acabando a gasolina ou a bateria tá com problema, aquela luz que liga. Opa, o que tá acontecendo? Ela vem em sinais também como uma estreiteza no peito, como algo que eu não sei exatamente o que é. E ela não tem uma luz que diz, é a raiva reprimida, né? Não, ela... Meu Deus, alguma coisa não tá bem, ou eu não tô dormindo bem, ou alguma coisa que eu percebo, mas eu não sei exatamente o que é. E para eu entender, eu preciso dar um passo atrás, preciso me aprofundar, eu preciso entender melhor o que eu estou sentindo, e aí necessariamente eu vou ter que olhar para quê? Para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para as minhas atitudes. É isso que vai fazer a angústia se tornar algo positivo. O que vai fazer ela ser positiva é eu tomar consciência dela. O que está doendo? Eu não sei direito o que é. É a minha falta de respiração, aquela estreiteza no peito, o que é? Ela é o sinal que eu preciso olhar para algum sentimento, para alguma emoção e preciso perceber o que está reprimido, o que eu não estou falando, o que eu não estou expressando de alguma forma. Agora, o que mais acontece diante de um desconforto emocional é a gente fugir. É muito comum, né? Fugir ou dar um outro destino, digamos, né?
Então, eu tô com depressão, tô Sim. mal, tô triste, porque depressão e tristeza são diferentes. E aí eu começo a descontar em alguma outra coisa, começo a usar outra coisa como subterfúgio. Então eu não tô olhando pro foco, mas eu continuo angustiado. Sim. A angústia, na minha opinião, ela serve como um termômetro e uma forma, um caminho para eu perceber o que não está bem. Sim. E também, cara, acho que ela é bem importante para eu entender o que eu estou abusando ou o que eu não estou olhando. Abuso, por exemplo, de alguma substância, principalmente o álcool, que a angústia tem a ver com isso. Muitas vezes o álcool é usado como um antidepressivo, por Sim. exemplo. Então, é mais ou menos o que tu está falando. Eu não olho porque não está bem e acabo tendo algum subterfúgio. E a angústia continua. Ela pode ser e deve ser um caminho de conhecer a minha essência, eu perceber o que realmente lá no fundinho está faltando. Tem muito a ver com o desejo também, né? Qual é o meu real desejo? Toda vez que eu não sigo o meu caminho, o meu desejo, a minha vontade, a minha expectativa, ela me dá um sinal. Então, quando eu não sigo o meu caminho, ela serve como um sinal. Então, se a gente pode falar mais um pouquinho de angústia, ela é uma oportunidade. É isso? Ela é um O desconforto é uma oportunidade? A dor é uma oportunidade? Exatamente. Então, ela serve para a gente conhecer a nossa individualidade, a nossa essência. Sim. Ela faz perceber que eu estou no caminho errado, que às vezes eu estou seguindo a expectativa do outro, o desejo do outro. Sim. Isso vai me angustiar. Quer um exemplo disso? Sim. Quando tu procura o que eu vou fazer da vida, aquele jovem, né? Sim. O jovem está angustiado, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Aí vem o pai e fala, tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas eu quero fazer ciências sociais, ou quero fazer artes cênicas. Poxa, que angustiante decidir isso, né? Dou um passo atrás e vejo qual que é o meu desejo, qual que é o desejo do outro, porque a sociedade me empurra o tempo inteiro a fazer coisas que eu não quero fazer. Se a gente for parar para conversar com os homens, com os nossos amigos, com colegas, a maior parte talvez diga que não conhece o seu desejo, não sabe o que quer em muitos aspectos, certo? Cara, as pessoas às vezes nem param para pensar. Qual é o momento que a pessoa para pensar, tia, mas quem sou eu? O que eu estou fazendo na minha vida? Qual profissional que te ajuda nisso? Na psicoterapia, cara, eu canso de... A maioria das pessoas que vêm, eu pergunto, o que tu tá fazendo na tua vida? O que tu quer da tua vida? O que tu quer? Essa é uma pergunta... As pessoas não sabem. Elas não sabem porque a vida inteira empurrou as pessoas, a sociedade, empurraram, sabe, para várias coisas. Mas ela nunca parou e mas o que eu quero fazer? Qual que é o meu desejo? Sabe qual é a impressão? Quando a gente fala disso, a impressão que eu tenho é que a gente chega num ponto em que essa mistura já está tão profunda, tão enraizada, né, entre o meu desejo, o que eu quero, quem eu sou e os que me cercam, pressão, esse jogo que dá a impressão que a gente não sabe aonde começa e onde termina o indivíduo. O indivíduo ele é composto pelos seus desejos. Mas, cara, eu pergunto, as pessoas não sabem responder. Se elas não sabem, se a pessoa é composta por seus desejos, ela não sabe quais são os seus desejos, ela não sabe quem ela é, então é isso? Também, perfeito. Mas o desejo vai ficando tão soterrado, bobagem, claro, ficou para trás. Por exemplo, sabe aquilo que tu queria ser quando era criança? Uhum. Eu queria ser um jogador de basquete. Pô, não tem altura. Bobagem, não. Eu ser um jogador de basquete, pode ser, hoje em dia é impossível. Mas aquele brilho no olhar, aquele querer, aquilo fica perdido na infância. Então, é um resgate do meu desejo. Hoje eu não vou ser um jogador de basquete, mas o que eu quero hoje? Aos 40, Sim. aos 30, aos 20, Sim. enfim. O que eu quero? Qual que é o meu desejo hoje? As pessoas, 95% não sabem o porquê que construiu aquela vida ou aquela carreira naquele castelinho de areia, sabe? As pessoas realmente estão bem perdidas no seu desejo, na sua individualidade e nos seus desejos, anseios e, cara, aquela coisa que as pessoas chamam de sonho, né? Será que não é porque a gente não sabe, mas às vezes a gente está em função do desejo de outra pessoa? Por causa das dependências emocionais, perfeito. Sim. Eu dependo emocionalmente ali, ou financeiramente, que também é uma dependência emocional, e aí eu começo, eu não sinto autonomia para seguir os meus desejos, ou não sou ensinado.
Cara, a gente não aprende na escola a cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos e a respeitar o que a gente deseja. Infelizmente não é assim. A gente não aprende isso. Aprende as duras custas, depois apanhando da vida, sofrendo, ficando angustiado, não sabendo lidar com os sentimentos. E não, sentimento não é bobagem, isso é coisa de mulher, isso é coisa para fraco. E justamente ao contrário, né? O homem talvez seja o que mais sofre, ou quem mais tem preconceito com sentimentos, emoções, em querer lidar com isso, em querer olhar para isso, é o que mais sofre. Sim. E é o que mais busca subterfúgio na vida. Então, você, aquela pessoa que diz que é bobagem, que não quer olhar para isso, cara, provavelmente você é o que mais está sofrendo. Sim, e talvez também fazendo com que as pessoas à volta... Né, porque as relações adoecem, né? Sim. Vamos entrar agora numa questão que é assim. Então, para falar de autonomia, eu preciso... ou para construir minha autonomia, eu preciso necessariamente passar por uma zona de desconforto, que é... Dar um passo atrás. Dar um passo atrás, né? Que é, primeiro, entrar em contato com o que me angustia para caminhar em direção ao meu desejo. Ao meu ser espiritual. E isso passa por desagradar a alguém ou a expectativa do outro. Exatamente. É isso. Exatamente. Não tem como, não tem... Saber dizer... a maioria das vezes, esse é o caminho, é dar um passo atrás e dizer, olha... E que às vezes o outro nem tá muito interessado, né? Sim. Que às vezes é o outro que tá dentro de mim, que é o meu pai interior, minha mãe interior, que ainda tá ali com aquela voz dizendo... E às vezes eles até já faleceram, mas eu continuo seguindo o desejo dos outros. Isso é muito forte, cara, isso aparece muito. Então é esse passo atrás, eu fazer um resgate, eu buscar o meu desejo, entender meus sentimentos, entender a origem da minha angústia, entender quem eu sou e o que eu quero. E aí, a partir daí, eu começo a limpar meu caminho, eu começo a dar os passos que eu realmente quero e que sempre quis, talvez, né? Mas eu começo a olhar para isso. Pelo menos eu começo a olhar. Começo a olhar, sentir, perceber, tomar consciência. Conhecer, eu acho isso muito curioso, que é eu me deparar com coisas em mim que eu nem imaginava que existiam. Às vezes a gente viaja para longe, para a Europa, para a Ásia, a gente vai para a América do Norte em busca de conhecer algo novo, em conhecer algo que eu não sei. Eu tenho sede por conhecer algo, mas muitas vezes as coisas mais impactantes eu consigo sem sair de casa. Eu gosto disso. Eu gosto de dizer que a gente faz tudo que a gente faz ou que a gente não faz é para sentir alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa viaja por tudo para sentir coisas. Conhecer lugares novos, nossa, é um sentimento, uma sensação fantástica, maravilhosa. E é muito legal. Mas o que eu estou querendo sentir? O que eu estou precisando sentir ou o que eu não estou precisando sentir. Então, isso tem a ver com minha angústia, com eu conhecer minha angústia, conhecer minha essência e principalmente meus sentimentos. Então, sentimento não é coisa disso, daquilo, daquele outro. Cara, sentimento é para todo mundo. A gente vem de fábrica com sentimentos, né? Sentimento não é sinônimo de fragilidade. Pelo contrário. Pega as pessoas mais bem resolvidas, elas fazem psicoterapia, elas entendem, elas têm o controle, têm consciência do que elas sentem, do que elas fazem, da atitude, do que elas estão buscando, elas têm consciência se é o desejo delas que elas estão buscando ou se não é. Elas começam, opa, peraí, isso aqui não é meu. Aqui é o meu caminho. Né? Se perdem muito menos do seu caminho, conseguem dar o... Não, peraí. E sim, às vezes eu tenho que desagradar. E às vezes... Na maioria das vezes, quem que eu vou desagradar? Quem tem um vínculo afetivo. Então, eu gosto muito da teoria dos papéis, porque ela é fantástica, por causa que ela te ensina a dizer não. Mas te ensina a dizer não de uma forma educada, de uma forma humana, de uma forma que tu faça o outro também ter consciência. Esse não, ele é responsável, ele é consciente, esse não. Olha que legal, cara. Então, o meu papel é esse. Então, a teoria dos papéis, ela me ensina principalmente a dizer um não com classe, com educação e com muito respeito. E às vezes quem precisa ouvir esse não é o pai, ou a mãe, ou a pessoa que eu amo, meu esposo, a esposa, é o filho, o filho. Então, o não para a criança é muito fundamental. Saber dar limites é muito importante. Tem tudo a ver com a angústia, que daí já dá outro capítulo, né? Através desse olhar dos papéis é que a gente pode entender como que a gente está se relacionando, é isso?
com as pessoas. Nós exercemos várias funções na sociedade, na nossa vida. Perfeito. Nós somos filhos, nós somos netos. Ninguém aqui não é filho. Todo mundo aqui é filho. Ninguém é filho de chocadeira, né? Boa. Todo mundo aqui é neto. Alguns serão pais, outros não. Quase todos serão amigos de alguém. Quase todos serão colegas de alguém em alguma coisa. São papéis diferentes, é isso? São papéis diferentes e todos ao mesmo tempo, né? Então, o jeito que eu lido com o meu pai, com a minha mãe, é diferente do jeito que eu lido com o meu filho, com o meu sobrinho, com o irmão, com o colega de trabalho, com o esposo, com a esposa. Às vezes a gente confunde essas coisas, é isso? Às vezes a gente está sendo pai no lugar errado, filho no lugar errado, é isso? Às vezes tua mãe lá está querendo dizer como é que tu tem que ser como pai. Enfim, essa definição toda, a gente chama dos papéis adequados, né? Que você, de acordo com o teu desejo, com a tua consciência, você vai começar a entender como é que você vai lidar de uma forma mais adequada em cada papel. Peraí, aqui eu sou pai, aqui tu não venha se meter. Sabe, aqui eu sou profissional, aqui tu não mete o bedelho, peraí, aqui eu que sei, peraí. Com a minha mãe, como é que eu vou lidar? Eu vou lidar no papel de filho. Mas como eu vou ajustando tudo isso, né? De treinamentos e habilidades sociais que eu vou desenvolvendo durante a vida e que eu preciso repensar. E qual é o profissional que vai te ajudar a repensar e a entender como é que é esse jogo de papéis? Como eu vou agir de forma mais adequada em cada papel? Parece ser uma grande chave. Hoje não falta informação, não falta conhecimento, né? A gente dá um clique, um texto é criado, mas como que pode tanta gente competente e muitas vezes não conseguir se colocar profissionalmente? Talvez esse treinamento que a gente faz em psicoterapia, que é o treinamento habilidade social. Da habilidade social de conhecer as emoções, né? É que assim, o desenvolvimento intelectual, ele nem sempre está junto com o desenvolvimento emocional e sentimental. Eles teriam, teoricamente, que estar de acordo, né? Então, a pessoa é professora, doutora, tem doutorado, enfim, mas as atitudes são infantis, sabe? Ou vice-versa, a pessoa nem sequer tem segundo grau, não tem estudo, nem ensino fundamental, e tem atitudes extremamente maduras. Né? Como fazer que um fique ligado ao outro, como desenvolver-se junto. Para que um apoie o outro. E que eles estejam em harmonia, né? Então, assim, cara, o desenvolvimento sentimental, emocional, ele necessariamente passa por uma evolução, por um desenvolvimento, um amadurecimento do ser. E, cara, a psicoterapia é um ótimo caminho para isso. Né? Sim, e quando a gente aprende a fazer essa construção e dizer o não que tu falava antes, a gente vai, num primeiro momento, desagradar. Mas mesmo desagradando, nós estamos prestando um serviço e não um desserviço. Certo? Porque se isso acontece em relação bilateral, né, e eu tô fora do meu papel adequado, necessariamente a pessoa que está em conexão comigo naquele ponto também está fora do papel dela. Perfeito. Certo? Não tem como falou isso em outros momentos, né? Não tem como estar fora do papel sozinho. E quando eu assim, Ariel, bem legal isso que você está falando. Quando eu tomo consciência do meu papel, é uma ressonância. Então, o Ariel é meu pai, ele é uma pessoa, enfim, não adequada como no papel de pai. Eu, conforme eu vou adequando o meu papel de filho, eu também estou te ensinando a você ser um contrapapel melhor, sabe? Sim. Então, assim, vai te fazer também repensar algumas coisas. Então, tomar consciência de algumas coisas. Quando eu me trabalho em terapia, eu estou contribuindo com as pessoas à minha volta. Perfeito, cara. É isso? Estou fazendo um mundo melhor. É uma ressonância. Mas não porque eu quero mudar o outro. Sim, porque eu me levanto e caminho. Esse é um grande desafio, né? Porque a gente tem essa tendência de querer que o outro que me irrita, outro que precisa melhorar. E, pô, isso é diário também, né? Não pensa que eu tô falando aqui sobre isso. Não, também acontece comigo, né? Aconteceu muito, inclusive. Eu também tenho que repensar. E essa ressonância vai atingindo a todos que estão ao meu redor. Todos os que estão contracenando comigo nos papéis vão começar a perceber, vão começar a ter consciência. E eles vão principalmente sentir que eu estou diferente. Sim. E eles vão começar... É um grande gatilho para eles tomarem consciência de muita coisa também. Sim. Na própria vida. Muitas vezes, eu sou pai, né? Tu é pai. Às vezes a gente, e eu vejo isso em amigos que são pais, em colegas, enfim.
A gente se preocupa com os nossos filhos. A gente olha para a nota dele na escola, a gente olha para o estado anímico deles e às vezes a gente, pô, meu filho não tá legal e tal, e joga o foco em cima e de repente vai buscar ajuda pensando no bem-estar do filho, mas é muito provável que eu, como pai, precise de alguma reeducação quando meu filho não tá bem, certo? Perfeito. E eu gostei muito da tua fala quando tu diz assim, o maior presente que um pai pode dar para um filho é... fazer psicoterapia. Muito legal isso. Nesse tempo de psicólogo, de formado, muita gente... tu atende meu filho? Muitas pessoas. Atende criança? Não atende criança. Tem gente especializada nisso. Eu sempre preferi atender os pais. Porque exatamente o que tu falou, quando o pai começa a tomar consciência, o filho é reflexo. Os filhos são reflexo dos pais. Ou de quem os cria, né? De quem cria. Os pais às vezes não sabem como lidar. Como é que é ser pai de menina? Como é que é ser pai de menino? Como é que é ser pai de adolescente? E quando ele entra naquela fase, como é que eu faço? Então o pai precisa refletir e ter consciência e saber que ele também já foi adolescente, ele também já foi criança. Então tomar consciência de tudo isso, cara, qual é o melhor lugar que tu vai refletir sobre isso? Né? E entender, se colocar no lugar do outro, do filho, no caso, né? Eu acho que essa parte da teoria dos papéis, ela tem muito fundamento, tem muita potência, porque a gente vai olhar para um indivíduo que está passando pela adolescência e vai, como é que esse cara vai lidar com isso? Como é que esse indivíduo vai lidar com isso? A menina vai lidar com isso? Só que o pai e a mãe, eles também estão exercendo algo inédito na vida. Ao mesmo tempo. Porque enquanto um está sendo adolescente, o pai está sendo pai de um adolescente. E às vezes é novo aquilo para ele, né? E aquilo também é novo. Só que ele se olha só para a criança, só para o... Não, e a tendência é esse pai e essa mãe repetir o que eles receberam lá atrás, né? Seja às vezes indiferença, falta de cuidado ou excesso. Como é que ele vai trazer, como é que esse pai e essa mãe vão trazer respostas novas e criativas para esse adolescente que está crescendo, que está virando um adulto, que está enfrentando uma sociedade que é muito doida, que é muito peculiar, muito cheio de diferenças, e é uma sociedade que vem mudando muito rápido. As crianças e adolescentes, cara, mudaram, porque no meu tempo, meu Deus do céu, mudou muito. Como é que eu faço? Porque assusta mesmo, né? Sim. Assusta as pessoas. Meu Deus, como é que eu lido com um adolescente que faz tal coisa que no meu tempo nem existia isso? Sim. E aí? Então, assim, como é que ele vai tomar consciência, como é que ele vai refletir sobre esse papel de um pai de um adolescente no ano de 2024, 2025, 2026, enfim. Eu acho que a gente já está talvez encaminhando aí para o fim, o tempo já passa rápido, né? Ainda mais quando a gente fala e faz o que gosta. Mas eu queria falar da palavra criatividade. Hoje se fala muito e se glamoriza assim, o significado de criatividade como inventar algo novo. Inventar um foguete que não usa combustível, ou inventar uma rede social nova. Mas quando a gente traz esse assunto, eu parece que conecto com o sentido mais nobre de criatividade, que é criar a si mesmo. A cada momento. A cada momento, em Perfeito. outro lugar. Quando tu fala do teu trabalho como terapeuta, de ajudar as pessoas a desenvolverem respostas criativas, é disso também? Cara, muito legal isso que tu falou, Ariel. Porque assim, respostas novas e criativas a cada momento, né? Então cada momento um momento novo. Cada resposta uma resposta nova. Cada relação, cada intervenção que tu tem com teu filho, com teu irmão, com teu marido, com tua esposa, com quem quer que seja, é um novo momento. Então, aquela roupa que não me serve mais, é justamente isso, cara. Cada momento é um momento novo. Cada vez que teu filho entrar pela sala, é uma nova resposta que tu tem que dar. Ele vai te perguntar algo diferente e tu tá num mundo diferente. Cada momento é único. Então, assim, a criatividade tá nessa relação, nessa resposta dessa relação que se renova a cada instante. Muito legal. Então, o Léo tem um trabalho muito legal com o psicodrama, que acho que a gente pode explicar um pouco do psicodrama, assim, como que se faz esse trabalho, né? E depois também não deixa de falar como
que as pessoas vão te encontrar nas redes sociais. Né? leonardobonotto.psicólogo. No Instagram, isso? Instagram, isso. E só para fechar, Léo, o psicodrama ele é assim uma abordagem terapêutica, certo? É isso que se fala, né? Na psicologia é uma abordagem, é uma forma de desenvolver o trabalho e é exercitando papéis, é isso? Falar de psicodrama é muito amplo, né? Então veio lá do Moreno, Levi Jacob Moreno, ou Jacob Levi Moreno, depende da literatura. Porque ele tinha essa questão de ele mesmo que mudou o nome dele. Mas, enfim, fala da teoria do papel, núcleo do eu, desenvolvimento da matriz de identidade. Mas, em suma, cara, ele trabalha com a teoria de papéis, que é experimentar, criar habilidades novas, habilidades sociais novas, e fala muito da criatividade de cada momento. Eu acho que se eu pudesse resumir, seria, na tua essência, você achar respostas novas e criativas para cada momento, né? O psicodrama ele é muito amplo, né? Então, ele trabalha muito com a tomada, a inversão de papéis, que é justamente esse treino de habilidades sociais. Porque o Moreno, é legal essa história que ele criou um pouco isso, ele era médico, psiquiatra, e trabalhava com teatro também. Então, ele foi escrevendo essa teoria e justamente o legal, a essência é que o psicodrama ele te coloca no papel do outro, te faz vivenciar o papel do outro. Nisso tu consegue sentir um pouco mais o outro, né? Então assim, porque minha mãe faz isso, porque meu pai faz... Tá, mas toma o papel da tua mãe. Aí a pessoa entra no papel assim, e aí cai aquela ficha assim, como é que a minha mãe agia? Agora eu entendo porque minha mãe agia daquele jeito. Então ele tem essa mágica assim, essa magia de fazer tu sentir o papel do outro entrando no papel do outro. Isso eu acho incrível do psicodrama. E isso deve trazer muita emoção, né? Tu deve perceber isso no consultório. Cara, vem muitos processos de emoção. Esse ponto é muito interessante, porque os sentimentos, eles são atemporais. Às vezes a pessoa revivencia uma cena lá da infância e ela se emociona no hoje, em 2024. Com a mesma emoção de quando tinha 5 anos. Exato. A emoção aquilo ficou tá no corpo gravado. É atemporal, cara. Isso é o mais incrível. Por isso que o desenvolvimento da técnica, por exemplo, um trauma... Sim. O trauma aconteceu lá quando eu tinha 8, 10 anos. Eu trago aqui agora no Como Ser e trabalho hoje a resolução desse trauma. Claro, um ambiente protegido, né? Um ambiente seguro para a pessoa. Total, claro. E quando eu faço isso, eu favoreço para que eu